Fala, meu Digital, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, aqui quem fala com vocês é Rafael Silva, sou o CEO da Digital Cerrado. Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você está gostando da nossa minissérie aqui, falando um pouquinho sobre desenvolvimento de produto, desenvolvimento de empresa, dicas para a construção de novos negócios no agro. Então, espero que você fique aí do outro lado da telinha. Se você está gostando, compartilha, clique, manda comentário, né? Solicita futuros vídeos aí em relação ao que você tem de curiosidade da empresa. Fique à vontade de perguntar, que eu tenho certeza que nós vamos achar um meio de te responder. Pode ser que esse meio seja até nessa minissérie, tá, pessoal? É uma minissérie viva, ela não para, mas a ideia é que a gente construa, né? Que a gente mostre para você do outro lado aí o como que a empresa foi constituída, o como que é nossos produtos e serviços, e poder ajudar você aí do outro lado, seja o nosso cliente ou futuro cliente, ou até mesmo um empreendedor que queira se desenvolver no agro. No vídeo passado, nós estávamos falando do nosso produto Smart Line, um produto desenvolvido para resolver de vez os problemas de erosão na sua fazenda. É a nova conservação de solo. E aí, falando um pouquinho do produto, né, a nossa visão desse produto, né, a nossa missão desse produto é realmente transformar a maneira de fazer conservação de solo no Brasil, tá? Aproveitar muito mais a água dentro do talhão, evitar com que você tenha erosão, escorrimento laminar, que o seu defensivo, o seu adubo seja lavado, levado embora, que o seu perfil de solo seja melhorado, e no final das contas o produto Smart Line, né, o resultado final dele é um solo resiliente, né? Quem não sabe o que é um solo resiliente, é um solo que tem uma resposta rápida quando passa por intempéries. Tá, Rafael, tá falando intempéries, projeto hidráulico, o que é isso? A gente fala intempéries em relação a projeto hidráulico, quando se tem a falta ou excesso, né, de água, né, parte hídrica, hidráulica do talhão, esse solo consiga se comportar de uma maneira diferenciada, né, um solo resiliente, e ele possa fazer com que você tenha menos perdas nesses momentos, seja com excesso em relação à erosão ou com a falta lá no déficit hídrico. No momento que eu controlo a água no talhão, no momento que eu controlo essa água, que eu passo a ter o controle e não mais a natureza, eu consigo fazer com que essa estruturação de solo, de raiz, de adubo na solução do solo, consigo fazer com que essa planta tenha um desenvolvimento melhor e tenha um equilíbrio melhor. Uma planta tendo um equilíbrio melhor, ela está muito menos suscetível à doença, a nematóide, a problemas relacionados ao déficit hídrico, a problemas de encharcamento. Então, o projeto Smart Line, ele vem com uma solução que vai trazer resiliência para o seu solo. E hoje nós vamos falar, né, sobre quem mede, melhora, e quem mede, escala. Hoje é um pouquinho mais empresarial, falamos aí da Smart Line, desse produto excepcional que está no mercado. São mais de 80 clientes somente o ano passado que nós começamos a implementação desse projeto. Esse ano serão mais de 150 mil hectares de novos clientes. Eu queria falar sobre isso, quem mede melhora e quem melhora escala. Só agora eu vou ficar um pouco mais direcionado ao empreendedor e ao nosso cliente que está aí na linha de frente. Em 2025, a empresa começou a se estruturar, nós tínhamos uma meta de venda de um valor X, e quando nós fechamos 2025, esse valor estava quase 3 vezes mais. E quando a gente fala sobre medir, nós estamos falando de uma empresa que é totalmente estruturada em dados. Então, a Digital Cerrado, ela nasceu baseada em dados. Se eu tenho dados, eu consigo medir. Se eu consigo medir, eu consigo criar KPIs de monitoramento, KPIs de validação. Esses KPIs de validação, né, essas metas, essas métricas, elas ajudam a empresa a enxergar o momento que ela está e para onde ela pode escalar, para onde ela pode crescer. E foi isso que nós trabalhamos muito em 2025. 2023, produto para o campo, né? Validando a maneira de vender, a maneira de crescer. 2024, levando mais ainda produto, mais clientes, trazendo conhecimento, trazendo conceito. E 2025, começamos já a falar de escalabilidade, né?
do que construir de controles, do que ter de dados, né, para a gente ter uma escalabilidade. E não adianta, pra você ter uma escalabilidade, você que está aí empreendendo no agro, você tem que ter controles e indicadores. Quando eu falo KPI, né, vamos tentar traduzir de maneira mais simples, são indicadores que condiz que a empresa está num caminho real, num caminho adequado para o seu crescimento e se com aqueles controles é possível a empresa escalar, tá? Quando eu falo escalar, não é uma escala global, mas uma escala de território, uma escala de regiões de atuação. E foi assim que nós construímos a AgroDigital Cerrado em 2025. Uma empresa que começou a olhar dados internos, dados de mercado, construiu um plano de negócio muito estruturado em crescimento e escala, graças aos controles internos que nós tínhamos. Mas não foi muito simples assim, tá, pessoal? Começamos a ter alguns controles financeiro, contábil, de vendas, CRM, a maneira como se expor, a maneira como conduzir a empresa, e aí nós construímos indicadores em cima do plano de negócio, fez com que a gente entendesse o caminho que nós estávamos percorrendo e ajudasse a gente a chegar onde está hoje. Tá? Então, todo business plan, todo plano de negócio, ele tem que ser construído com indicadores sólidos que vai dizer que a gente está fazendo aquilo que planejou, que a gente está no caminho certo. Então, em 2025, trabalhamos a abertura de outras regiões, né? Arco Norte e Nordeste, venda para um produtor que está muitas vezes fazendo a abertura da fazenda, que está buscando resolver aqueles problemas macros em relação à erosão, a problemas operacionais. E aí, com esses indicadores, nós conseguimos entender que caminho a empresa pode percorrer. Então, você que está construindo um negócio, você que está aí na linha de frente empreendendo, se você não tiver um plano de negócio mínimo a ser executado e esses indicadores, você não vai saber se realmente aquilo que você almeja, né, o futuro, você não vai saber se você está atingindo. Para vocês terem uma ideia, hoje o que a gente passa em 2026 foi tudo aquilo que foi construído há 3 anos atrás, em 2023. Tá? Então, tem que ser um plano de negócio a médio prazo, pelo menos 3 anos, trazer isso para uma visão do que eu estou executando, que vai refletir no próximo ano, e aquela execução clara, né? Aqueles processos claros que devem ser executados dentro daquele ano, aqueles indicadores para que realmente isso reflita no futuro da empresa. Então, pense sempre 3 anos, 5 anos na frente, execute muito bem o que tem que ser executado, corra atrás do que tem que ser executado, né? Gaste essa energia do que ser executado. Se você não for conseguir, traga pessoas que vão te ajudar a executar para que você possa ter indicadores sólidos. E não precisa ter muitos controles inicialmente, tá? Foque sempre no controle de produto, um controle de acesso a cliente, um controle macro de algumas outras etapas, né, do seu processo de entrega para o cliente, para que você não sofra. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, do que era em 2023 e 2026, hoje a empresa em si, né, vou falar de empresa agora, ela é dividida em vários grandes setores. O primeiro grande setor nós chamamos de exposição de marca e marketing. Isso fica sob responsabilidade, né, da nossa sócia, que é a Isabel, além da abertura das áreas do Arco Norte e Nordeste, né, abertura de clientes, de contas de gestão ali do Arco Norte e Nordeste. Então, nós temos uma área que nós chamamos de exposição de marca e marketing. Nós temos uma área que é relacionada, o marketing ele condiz todas as áreas da empresa, né? Só deixar essa clareza, é que a gente deixou anexada a uma pessoa. Nós temos uma área que é de SDR, né? De entender o que o produtor necessita, quais são as dificuldades que ele está passando, para enxergar se o nosso produto, se os nossos produtos vão ajudar ele a resolver aquele problema ou se não vão ajudar a resolver aquele problema. Eu preciso entender. Então, nós temos uma área de SDR,
Depois dessa área de SDR que nós falamos que é uma área comercial de vendas, tem a equipe de vendas, então uma área comercial onde o SDR fica em conjunto. Nós temos uma área de projetos dentro da empresa, temos uma área também de implementação e nós estamos construindo em 2026 uma área de sucesso do cliente. Nós entendemos também que precisamos de maneira diferenciada cuidar dos nossos clientes. A gente tem esse atendimento hoje via área de implementação, mas nós queremos construir uma área de sucesso do cliente que vai ter todo o diferencial de atendimento rápido. Nós entendemos que a operação não pode parar e às vezes essa pessoa de implementação está a campo. Mesmo com o Starlink, isso, aquilo para dar o apoio, fica difícil de ser instantâneo. Então, nós queremos ter uma resolução de problemas, nós queremos ter uma proximidade a mais do nosso cliente com a área de sucesso do cliente. Então, uma área de exposição de marca e marketing focado na geração, principalmente do lead, mostrar o que a empresa faz. SDR, entender se aquele lead, se aquela pessoa, se a nossa proposta vai ajudar ele realmente a resolver seus problemas junto com a área comercial. Área de projetos, focado em projetos personalizados para cada dificuldade de cada cliente, de cada região. Área de implementação, que vai executar de maneira muito clara o que tem que ser feito, a maneira como tem que ser feita, a técnica que tem que ser feita do projeto a campo. E uma área de sucesso do cliente, que é a proximidade com o cliente, que é uma última área que a gente está estruturando para que a gente tenha um atendimento rápido em algumas resoluções momentâneas ali de problemas, mas que muitas vezes pode causar uma pausa na operação. O que a gente não quer é o nosso cliente parado. O que a gente sempre comenta. O nosso core é o projeto e implementação. Então nós temos que passar de uma maneira leve, suave para o cliente final, uma maneira de executar as coisas sem que haja interrupção das operações, sem que haja atraso nas operações. Então, a área do sucesso do cliente será esse total suporte aos clientes que já estão implementando o projeto Smart Line. Quando a gente fala de melhoria contínua, o projeto Smart Line, ele é uma melhoria contínua, ele passa por adaptações, por melhorias, e para isso acontecer, você precisa medir. Então, a empresa hoje, dentro da área de controladoria, nós temos uma visão clara de como os projetos estão evoluindo, de como nós mensuramos a qualidade desses projetos para que lá na frente o produtor, lá quem está implementando, não sofra. Então fica uma dica para você aí que está querendo construir um negócio, que está buscando sempre a melhoria do seu produto, do seu serviço. Tente sempre no início ter o controle mínimo, né? Que seja para que você tenha dados operacionais, dados de qualidade. Hoje a Agro Digital Cerrado tem um portal interno onde eu consigo ver desde a aquisição de cliente, o quanto que a gente gasta para adquirir um cliente, o LTV, quanto tempo esse cliente fica dentro do nosso negócio. Tenta ter o mínimo de estrutura que você já possa ir construindo e controlando e construindo indicadores que ajude a dizer se você está no caminho certo ou não. Então, sem métrica, sem medir, você não consegue evoluir o seu negócio. E como eu disse, a minha formação é totalmente baseada em tecnologia, em dados e negócio. A Agro Digital Cerrado está sendo construída dessa maneira. Qualquer pernada que nós damos, qualquer caminho que nós queremos construir, tudo é testado, tudo é validado, tudo é visto métricas, tudo tem dado de qualidade para saber se aquele caminho, se a evolução daquele produto está percorrendo um caminho correto. Agro Digital Cerrado, transformando processos e pessoas mais digitais.